Pois bem, prometido é devido e aqui estamos para mais um momento de conversa aberta e descontraída, sempre com referencial também académico. Já sabe que a nossa perspectiva social tem sempre destaque aqui no programa informativo matinal Primeira Página. Hoje vamos falar sobre os fundamentos da justiça social em um Estado democrático. São nossos convidados Mateus Javela, que é sociólogo, a quem começo a saudar. Muito bom dia e bem-vindo. Obrigado, muito bom dia, meu caro ilustre Luís Manuel. Queremos também estender as nossas cordiais saudações aos nossos caros telespectadores e ao meu colega de painel. Pois bem, o economista Augusto Fernandes, também nosso convidado, muito bom dia e bem-vindo. Bom dia, Luís, um bom dia para os telespectadores lá em casa, um bom dia para a equipe de produção, para quem nos assiste, não é? E estamos aqui para contribuir e levar o conhecimento lá para casa. Estamos a produzir em plena segunda-feira e num momento de prolongado. Corretamente, é um prolongado, mas há setores de atividades que não podem parar, não é? E a televisão é um desses setores, a televisão, a rádio, a indústria petrolífera para Angola, entre outras atividades que devem permanecer em funcionamento, em algumas ocasiões chamamos de serviços mínimos, mas aqui não estamos perante um serviço mínimo, também num serviço pleno do dia a dia, não é? Para que a informação chegue a casa, que as pessoas, nesse momento que não estão a trabalhar, que estão de facto nas suas residências, consigam acompanhar o desempenho daquilo que é os fenómenos sociais. Mateus Javela, o prolongado vai ser com a família. Não, de Vai facto, ter um funs ou um mofete? não, teremos de tudo um pouco. Temos um prolongado aí, teremos de tudo um pouco. Como dizia Nicolas Louma, que os departamentos devem trabalhar juntos, mas não devem se transmitir os códigos. É claro que a nossa Constituição consagra o direito à comunicação, à imprensa, e disse muito bem o meu caro economista que há setores que não podem parar para nos manter informados, até porque não a especulação gera a difamação, por isso estar no direito de estar bem informado vai evitar a especulação e vai permitir com que haja um bom desenvolvimento no país. Pois bem, Mateus Javela, enquanto sociólogo, gostava mesmo de começar consigo. Hoje, digamos que falar de justiça social nos remete a inúmeros temas, a questão do acesso à habitação, o crédito, a equidade, do género, mas para Angola é ainda uma conversa muito mais alargada. De facto, quando nós falamos de justiça social, numa linguagem mais simples, curta, direita e objetiva, a justiça social é o direito de ter direito. Ou ainda, a justiça social é a cidadania, que é o direito que os cidadãos têm de participar ativamente nas atividades do Estado. E dentro desses direitos da cidadania, nós podemos encontrar com maior vigor o próprio direito da cidadania social, onde vamos encontrar ali vários direitos que no âmbito nacional têm sido feridos. O direito a um nível de vida, a esperança de vida, a questão do próprio tráfego rodoviário, a questão do acesso à tecnologia, a questão de termos unidades sanitárias bastante precavidas e munidas para atender a demanda da nossa população, a questão da própria eletricidade, a questão da água potável. Quer dizer que nós poderíamos aqui elencar vários fatores que têm sido feridos a nível nacional, isto porque não coaduna com aquilo que está na nossa própria Constituição. Razão pela qual, quando falamos de justiça social, estamos a falar do direito de ter direito. Estamos a falar da participação que nós, como cidadão, nós, como povo que votamos, obrigamos que os eleitores cumpram com aquilo que praticamente eles nos haviam dito nas campanhas eleitorais. Pois bem, Augusto Fernandes, começávamos aqui a olhar para um aspecto, uma passagem assim, meio que caricata, não é? Mas faz algum sentido. Em Angola, o trabalho dignifica ou danifica o homem? Esta é boa, né? O trabalho, em qualquer das circunstâncias, deve dignificar o homem, mas o homem, por questões ligadas àquilo que é a sua profissão, acaba por ter danos na sua saúde. Falava-se, há uma história que conta-se com um funcionário numa indústria francesa. O trabalho que ele tinha era apertar parafusos com a mão direita, não é? O que quer dizer que durante as 8 horas de trabalho ele ficava com a mão direita a apertar. Como sabe, a cadeia da indústria
a pessoa que tem o trabalho somente de roscar a tampa da garrafa, outro tem trabalho de colocar o rótulo. Estamos a falar de tempos em que a indústria era completa com mão de obra humana, não tínhamos uma linha para colocar rótulos. Então o homem ficava aí a apertar durante o dia todo as garrafas, e quando ia para casa ele também ia torto e começava a andar torto, quer dizer, ele ficou danificado porque trabalhava, quer dizer, por um lado o trabalho dignifica o homem, por outro lado danifica o homem. Por conta disto, hoje é obrigado as empresas que empregam trabalhadores fazer seguro contra os acidentes profissionais, não é? Como sabes, durante muito tempo tivemos os professores a contraírem doenças como tuberculose, por conta da inalação do pó do giz. Quer dizer, o trabalho, além de dignificar, estava a danificar os pulmões, os órgãos vitais do homem. Então, aqui é preciso encontrar sempre um equilíbrio, não é? E à medida que o tempo for passando, criar condições para que o trabalho não danifica o homem, porque todas as profissões acabam por ter doenças profissionais, não é? Quem trabalha com as cordas vocais é normal que tenha algum problema ligado a todo o aparelho das cordas vocais, se não tiver um acompanhamento, se não tiver seguro de saúde, se não tiver os cuidados necessários. Trabalhar é bom, sim senhora, mas também precisamos de ter todos os cuidados necessários para que, quando atingirmos a idade da reforma, não formos acometidos com uma doença adquirida no âmbito do ambiente profissional. Então, aqui, fundamentalmente, a nossa recomendação é sempre na via do equilíbrio, não é? Não se pode fazer nada por excesso, é preciso descansar. Um atleta que joga no final de semana tem recomendações que deve ter que seguir durante a semana. Uma pessoa que doa sangue tem recomendações que deve seguir depois de ter doado sangue, para que não seja acometido por situações de danificação de alguns órgãos por ter feito uma coisa boa. Então, as pessoas devem trabalhar. A única forma que se tem para se conseguir satisfazer as necessidades que a pessoa tem no dia a dia, necessidades fisiológicas e não fisiológicas, é trabalhar, conseguir dinheiro para comprar os bens e serviços que consigam satisfazer essas necessidades. Nós não podemos criar uma sociedade em que o Estado seja paternalista permanentemente, não é? É preciso diferenciar quem de facto deve ter assistência social. É bem verdade que, num âmbito geral, o Estado deve criar condições para assistir todas as pessoas que não têm dinheiro para comprar os bens e serviços que precisam, fundamentalmente para se manterem vivos, bens essenciais, dormir, tem que ter um dormitório, comer, tem que ter um refeitório. Quer dizer, quando o número de pobres numa sociedade é muito elevado, implica dizer que as pessoas estão em situação de desfavorecimento, não é? Ou de necessidade de auxílio do Estado, torna-se muito grande, quase que se torna impossível. Aqui é fundamental quem governa criar condições para que as pessoas estejam educadas para trabalhar, que as pessoas tenham condições físicas para trabalhar. Isso é possível se você não estiver doente, porque os doentes vão para o hospital. As pessoas que não têm preparação ficam na rua. Então é preciso quem governa ficar atento com essas situações. A nossa meta de vida é muito diminuta. Sim, a nossa esperança de vida chega a ser muito diminuta. Por quê? Porque, por um lado, nós queremos eficiência no trabalho, por outro lado, não temos eficácia nos resultados dos próprios trabalhos. Estamos aqui a falar quando é que o trabalho, em vez de dignificar, danifica. Disse muito bem o meu colega de painel. Vamos olhar aqui para as condições que os próprios professores apresentam, ou que vários profissionais das outras áreas do saber apresentam. Quer dizer, o professor, o exemplo prático, é de autocarro, terá que esperar o autocarro. Vai a questão do próprio congestionamento, vai a questão do próprio salário mísero. E às vezes até a escola onde ela está colocada, função pública, não estamos a falar ainda aqui de colégio, nem balneário tem em condições. Quer dizer que, principalmente, nós temos sentido muitos no caso das professoras, em que, em algumas vezes, elas são obrigadas a saírem de casa com pouco consumo de água, porque se usarem o balneário da escola que não apresenta condições favoráveis, ela pode sofrer de várias doenças das DTS.
Isso porque é por causa da higiene que praticamente não é favorável. Razão pela qual o trabalho vai deixar de danificar o homem quando nós, em primeira instância, criamos um setor multidisciplinar em todos os locais de trabalho, onde vamos ter aí a companhia dos naturopatas, vamos ter a dos psicólogos e por aí fora. Quando nós temos todas as áreas do saber centralizado nesta própria empresa, vai permitir com que haja revitalização, se não mesmo que haja uma prestação de serviço que esteja à altura do próprio trabalhador. Porque nós vamos olhar, inalou tanto giz, está TTB. Por quê? Na sala dos professores não tem um bebedor. Então, o que é que se espera? O indivíduo às vezes sai 21 horas e dá aula lá nas aldeias, onde a situação rodoviária é daquela. Quer dizer que há momento que o professor está aí dar aula, o cansaço começa já na viagem. E ele só chega até a sala de aula por questão de honrar com os seus compromissos. Caso contrário, ainda se ele vir reclamar na imprensa, vão lá tirar no lumbalanguimbo. Está a perceber? Quer dizer que há muitos problemas aqui que, se nós não colmatarmos, o nível de esperança de vida será cada vez mais reduzida. Só para não falar dos próprios hospitais, da própria unidade sanitária. Você leva a sua esposa a uma maternidade até de renome. Se você não dar uma luva ou lavar a mão da parteira, a sua mulher vai espremer o filho sozinha. Quer dizer, é um tanto quanto, meu caro Luiz Manuel, mas a nossa ideia sempre aqui é apelar às pessoas de direito a criarem esses setores multidisciplinar dentro das empresas para que essas doenças e esses fenômenos que têm acutilado a nossa situação sejam ultrapassadas. Pois bem, Augusto Fernandes, toca aqui num aspecto que de alguma forma acaba por ser preocupante, mas tem-se dito que os problemas estão identificados e as soluções também estão identificadas. Corretamente. O que nós temos são os mecanismos de mercado Ou vamos que não ter que esperar funcionam. mais 46 anos de independência? Não, nem precisamos, porque o que nós precisamos fazer é colocar os mecanismos de mercado a funcionar. Porque uma coisa é alguém que nasceu com uma deficiência física. Porque é preciso aqui dizer que uma pessoa só não está em condições de trabalhar se ela tiver dependência de 60% de terceiros. Abaixo desta dependência, ela pode exercer qualquer atividade e ganhar o seu próprio dinheiro. Então, como é que as pessoas exercem atividade? Como é que as pessoas ganham dinheiro? E para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho acaba por ser estratificado por o setor agrário, o setor industrial, o setor indústria pesada, indústria ligeira. O que é verdade é que há espaço no mercado para todo mundo. É preciso que os mercados funcionem, que os mercados consigam, de alguma forma, enxugar aquilo que é a força de trabalho disponível. Porque quando as pessoas têm mais de 14 anos e não trabalham, são tidas como ociosas, ou seja, elas podem prestar algum trabalho, mas não trabalham. E quando elas não trabalham, o governo precisa de encontrar recursos em algum sítio para acudir a essas pessoas. Nos outros países fala-se muito do subsídio do desemprego. Nós cá não temos subsídio de desemprego. Como é que essas pessoas vivem? Vão praticar uma atividade precária. Vai para o mercado informal, vai pegar um saco de gasosa e vai começar a vender gasosa na rua, vai pegar, vai arranjar qualquer instrumento que consiga produzir dinheiro para poder comatar as suas necessidades. É fundamental que a justiça social está ligada à qualidade de vida, em resumo. A qualidade de vida, para ela ser efetivada, precisa fundamentalmente de uma casa condigna, porque a pessoa que vive numa casa de chapa não tem qualidade de vida. A pessoa que vive numa casa onde não tem saneamento básico, onde não tem energia elétrica, onde a água é água não potável, não tem qualidade de vida. Então, se nós queremos fomentar a qualidade de vida das pessoas, pela via da justiça social, precisamos, de alguma forma, primeiro criar condições para o mercado de habitação funcionar. É preciso que hajam empresas a construir casas e que hajam pessoas a comprar casas. O fundamento de qualquer mercado é procura e oferta. Um mercado que oferece coisas que pessoas não querem comprar, esse mercado vai fechar cedo ou tarde. Então, é preciso criar condições para que hajam empresas a construir casas e que hajam pessoas a comprar casas. E as pessoas só vão conseguir comprar casas se elas tiverem algum emprego, porque o fundamento da habitação, a habitação é aquele bem de necessidade básica e fundamental, que por isso é que trazemos aqui ela como pilar fundamental para
a qualidade de vida que as pessoas não conseguem comprar com um salário. 90% das famílias a nível do mundo, não é só em Angola, não conseguem comprar uma casa com um salário. Então, para ela poder ter acesso a uma habitação condigna, ela precisa de fazer poupança. Não é? E tem que estar endividado. A primeira via é fazer poupança. Não é? E para sociedades muito organizadas, a criança mal nasceu, o pai abre uma conta poupança para o seu filho e já começa a depositar a poupança. Quando ele tem 18 anos, o acumular da poupança já dá às vezes para comprar um apartamento, ou para pagar a primeira prestação, ou 50% de um apartamento. Na nossa realidade, enquanto angolanos, isso não existe. Os pais não abrem conta poupança para os filhos, os pais não estimulam a poupança nem para eles, nem para os filhos. Implica dizer que fica mais complicado ter o acesso à habitação. Como é que se resolve esse problema? Com a antecipação da poupança. A antecipação da poupança, o que é? É o crédito habitação. Porque todo o crédito cedido a uma pessoa particular, o que você está a fazer é antecipar a poupança desta pessoa. E ele, a partir daí, começa a descontar uma percentagem do seu rendimento para pagar essa prestação de poupança que lhe foi adiantada. Mas Ou seja, por mais que haja esta facilidade do crédito, depois de algum tempo, também poderá não causar algum, digamos, condicionamento no processo de pagamento, já que o indivíduo não tem uma renda saudável? em países muito organizados, já falamos em crédito para os estudantes universitários, crédito ao estudante. Ou seja, a pessoa está aí para a escola, está a estudar, mas a instituição financeira sabe que você hoje não tem rendimento, mas daqui a 10 ou 20 anos você terá algum rendimento. É necessário que consiga-se criar pacotes de crédito para os desempregados. É necessário que consiga-se criar pacotes de créditos para as pessoas que estão no mercado informal, porque dizer que o nível de desemprego em Angola é muito alto, nós estamos a dizer que o Instituto Nacional de Estatística só contabiliza como desempregado aquelas pessoas que estão à procura de emprego. Aquelas pessoas que não estão à procura de emprego, estamos a falar da nossa mamã que está no Catinton, a nossa mamã que está no mercado do 30, aquele miúdo que está a engraxar sapato na Baixa de Luanda, que está a lavar carro, não são contados como desempregados. Mas essas famílias, que representam cerca de 70% da população angolana, porque o mercado informal tem um peso na ordem de 70% da economia angolana, esses não podem ter acesso ao crédito no atual sistema de crédito que nós temos. Nós precisamos de criar um pacote de crédito, habitação e não só, que estas famílias possam ter acesso ao crédito. Resolvemos o problema, quer dizer, ela hoje está no mercado informal, mas daqui a alguns dias esse mercado poderá formalizar-se ou poderá sair do mercado informal para o mercado formal. O governo agora tem aí a política de reconversão dos mercados informais em mercado formal. A partir do momento que ele se tornar formal, vai conseguir pagar. Mas é preciso nós criarmos pacotes de créditos para pessoas que não têm rendimento de momento, mas que se espera que terão rendimento em breve. Nós, quando olhamos os outros ordenamentos financeiros a nível do mundo, já muito bem estruturado, encontramos linhas de créditos não reembolsáveis. Nós aqui estamos muito preocupados com os reembolsos de créditos, mas há créditos que são dados para não serem pagos. Então, é preciso nós também olharmos para esse grupo, por exemplo. Uma pessoa que está comedida com uma deficiência física, tem os membros inferiores e superiores ou amputados ou paralisados. Essa pessoa, você não vai esperar que ela arranje solução financeira para ter uma casa. O governo tem que lhe dar uma casa a custo zero, sem precisar de pagar nada. Implica dizer, se ela tiver acesso a uma linha de crédito para comprar a casa, quem deve pagar essa linha de crédito é o governo. Aí vai a questão da justiça social, da equidade. Então, o governo deve criar condições para o número de pessoas em vulnerabilidade e desfavorecidas seja o menor número possível numa sociedade. E nós, hoje por hoje, não é? Andarmos por Luanda, eu acredito que as pessoas que estão de facto reduzidas ou diminuídas a mais de 60% da sua capacidade de exercer alguma atividade, não devem passar de 5% da população. Mas quando olhamos para as pessoas que não têm um emprego, não têm capacidade de aceder aos mecanismos de mercado, o mercado não confia nessas pessoas, chegamos à conclusão que são 70% das pessoas, porque o sistema financeiro, os bancos, não confiam na zungueira. Mas há um preceito social que diz que o pobre é mais fiel a pagar as suas contas
do que o rico à classe média. Implica dizer, se eu emprestar um dinheiro na zungueira ou provavelmente na empregada de limpeza de casa, é mais fácil a empregada de limpeza te pagar o dinheiro do que você emprestar o teu dinheiro no teu amigo que anda contigo todos os dias. Até porque tem um ditado que diz, se não queres perder um amigo, não lhe empresta dinheiro. Matheus Javela, hoje é tão difícil assim ter uma casa própria. Parece que o sonho de ter um teto ainda está no futuro. Sim, é difícil por quê? Porque se nós olharmos para a nossa Constituição, no artigo 90, não é? O primeiro elemento da justiça social é que é a redistribuição das riquezas. E vamos olhar, nós algumas vezes temos acompanhado nos vários órgãos de comunicação social, em que só para você ter abertura, não é a casa, é a abertura, fazer a inscrição para a obtenção de uma casa. Com os portais. Sim, está-se a falar de 5 milhões de kwanza, o teto mínimo. E vamos olhar, esses 5 milhões de kwanza é um valor que até, algumas vezes, um jornalista de renome, um sociólogo ou alguém com uma estratificação social elevada nunca viu nas suas contas. Então, como é possível nós sonharmos com casas próprias quando, na verdade, quando se diz que nós queremos ir aos condomínios, os preços são esses que os nossos pais só morreram, nunca pegaram e nunca viram? E por outra, quando falamos sobre ir construir dos subúrbios, há pouco vimos aqui as peças que passaram. Um paraíso que, no fundo, é o inverso do paraíso, um inferno abismal, um inferno total. Isso por quê? Por causa da má implementação das políticas públicas. Disse muito bem o meu ilustre economista. As pessoas hoje temos que olhar para a questão do capital humano como sendo rentável em várias áreas. Se nós olharmos para um indivíduo, por exemplo, um deficiente físico, o Estado pode custear esta habitação, mas esse diminuído físico vai nos prestar para alguma coisa. Ela pode ser um capital simbólico, um capital cultural, um capital econômico. Quer dizer que ninguém na sociedade é inútil. A razão pela qual todos os nossos problemas só são excessivos porque estamos afunilados em Luanda. Olha que se nós analisarmos a questão da redistribuição dos rendimentos, a gente colocar, por exemplo, a base principal que eu sempre choro é a questão das estradas. Coloquemos estradas, dinamizemos, estamos aqui a falar também da equidade. A equidade é que não é todos serem iguais, mas que cada um no seu habitat, no seu meio, cria-se políticas inclusivas. Nós sabemos que o ministério atualmente que mais emprega pessoas é o Ministério da Agricultura e Pesca. Mas vamos olhar para a dotação do Orçamento Geral do Estado para esse setor. 0,46. Se chegar a é um Deus nos acuda, a gente passou a noite na Mushima a orar. Então, se nós pegarmos um bolo elevado para o Ministério da Agricultura e Pesca, são setores em que podem empregar maior pessoas da classe baixa, da classe média. Razão pela qual, se a gente dinamiza a pesca, nós vamos ter a pesca artesanal, vamos ter a pesca industrial, a pesca médio porte. São quantas gentes a serem empregadas? Olha na Mabunda quantas zungueiras a serem empregadas, quantas pessoas a dinamizarem a economia nessas praias. Muita gente e muita gente fora do desemprego e vamos reduzir a questão da própria criminalidade. Vamos olhar para a questão da própria agricultura. Olha, Angola é uma terra bastante fértil. Eu tenho tido a sorte de passear um pouquinho por toda Angola. Nós temos vontade de trabalhar, nós temos vontade de produzir, nós temos vontade de desenvolver. Mas é aquilo que disse muito bem o meu caro economista. Hoje em dia, o banco olha para si, vai te ceder crédito. Onde que está o avalista? Só para nós conseguirmos um avalista, também é outra oração que nós temos que fazer. Então, dentro do artigo 90, na última linha, ele diz o seguinte: o Estado deve criar mecanismo de bloquear os sistemas que impedem os indivíduos a desenvolver. Quer dizer que o Estado deve banir os bloqueios econômicos, deve ser o Estado a conversar com os bancos no intuito de garantir esperança ao produtor final, que é o trabalhador. Então, se
o setor da agricultura, olha só no setor da agricultura, não vamos olhar para a agricultura familiar, vamos olhar para as cooperativas agrícolas, vamos olhar para as grandes indústrias. Então, com a situação das estradas resolvida, nós vamos embora, até aqui não vai ter casa de 5 milhões. Ninguém vai querer ficar aqui. Nós estamos aqui por quê? Porque o pão, o queijo, a faca, tudo está aqui. A barriga não espera com o tempo. E o ser humano, ele só pensa em condições quando tem as necessidades feitas. É aquilo que se diz, onde há fome, a dignidade sai pela janela. Se nós hoje estamos aqui a falar muito de criminalidade, 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 não é só com a polícia que se resolve a criminalidade. O efeito final da polícia é que é a coação. O trabalho da polícia é pegar chicote para te endireitar quando você não quer entender bem. Então, como parceiros do governo, o que é que nós devemos aqui elencar? Primeiro, vamos combater a pobreza. E a pobreza são esses fatores que nós estamos aqui a falar. Segundo, vamos aqui combater a questão da própria exclusão. Porque hoje em dia há muita exclusão. E a exclusão cria segregação. E a segregação cria ditadura. A ditadura cria quê? Terrorista. É preciso que o governo comece a pegar nesses pequenos fenômenos. A questão da desestruturação familiar, a questão do combate do abuso excessivo do álcool e por aí fora. Nós temos muitos programas que, se o MASFAMO, o Ministério da Educação, o próprio Ministério do Ensino Superior colocarem em prática, vamos evitar isso. Olha o outro elemento para não monopolizar o debate, a questão do Ministério do Ordenamento e Território e por aí fora. Enquanto nós tivermos aquelas casebres do Sambizanga e por aí fora, nós não vamos combater nenhuma criminalidade. Porque nem o policiamento apeado consegue lá chegar. Se até o próprio dono de casa, para entrar, às vezes, entra, quer dizer, a se arrastar. Eu mesmo já polícia, que só fui lá porque o tio me meteu, que também tenho medo de morrer, é que vou se meter naquelas chapas. Não, se nós destruímos aquelas todas casebres e por aí fora, colocamos vias terciárias, vias secundárias, quer dizer, locais de fácil acesso, é claro que nós vamos combater a criminalidade. Agora, se olharmos para a polícia como o todo-poderoso, aí praticamente nós vamos continuar a encontrar sempre situações alarmantes e gritantes. Pois bem, Augusto Fernandes, quando falava da questão dos bancos, a questão do acesso ao crédito, há uma informação que, aliás, já havíamos também partilhado, conversamos relativamente a isto, de formas a elucidar a nossa audiência. As pessoas, quando criam condições para ter o acesso ao crédito, ou para uma viatura, ou habitação, o critério sempre fica a depender, digamos, da conclusão deste valor. Em outras sociedades, como é que acha que funciona? Se implementarmos aqui a política dos bancos ou estas seguradoras protegerem estes bens e ficarem sobre a sua responsabilidade, não depender da conclusão deste mesmo bem ou do crédito, vai ajudar e muito e garante assim alguma justiça social? Corretamente. Aqui primeiro temos que dizer que o custo do crédito é muito alto. Porque uma pessoa que vai buscar um crédito 5 milhões de kwanzas para construir a sua casa, com a taxa de juro que temos no mercado, depois de 20 ou 30 anos, ele vai ter que pagar ao banco qualquer coisa como 25 ou 30 milhões de kwanzas. Então aqui já está claramente que o custo do crédito extrapola tudo o que é fundamental que quem governa olhe para o artigo 90 da Constituição, na sua linha B, é clara quando diz que a política fiscal deve ser utilizada para combater problemas com as vulnerabilidades sociais, não é? Então aqui, o que é a política fiscal? A política fiscal é o Estado pegar o imposto que é de todo mundo, que ele recolhe, para resolver problemas da comunidade, ou problemas de todo mundo. Ou seja, em vez de recolher imposto e resolver problema de 2 ou 3 pessoas, ou de resolver problema de ricos, deve pegar este imposto e resolver o problema dos mais pobres, dos mais vulneráveis. O que é que nós estamos a fazer hoje? Nós pegamos o combustível, por exemplo. Hoje, se nós tivermos que importar 1 litro de combustível, você precisa de 400 kwanzas para importar 1 litro de combustível. 400 e alguma coisa. E o combustível está a ser vendido na bomba de combustível a 160 kwanzas. O homem que tem um VX, o homem que tem um Lexus, o homem que tem um tubarão famoso, vai para a bomba de combustível e abastece também com o combustível subvencionado. Está a subvencionar o combustível do rico.
O pobre que vai lá com a sua motorizada ou comprar o combustível para o seu gerador de casa, o Estado também está a subvencionar. Quando a linha B do artigo 90 diz que o Estado só deve usar a política fiscal para os mais vulneráveis. Aquele que está a andar de Lexus não é vulnerável. Então, o vulnerável é aquele que está no bairro que não tem nem luz, nem água em casa. Então, este é o que o Estado tem que olhar. Então, a política fiscal, neste contexto, está a ser muito mal usada, está a ser muito mal encaminhada para a resolução dos problemas dos mais vulneráveis. É preciso segmentar isso, encontrar quem são os vulneráveis e como é que vamos ajudar os vulneráveis sem ajudar os abastardos, os ricos. Enquanto estiver a terminar a fazer o pagamento, e vamos supor que tem acesso ao crédito para uma casa, a casa passa a ser do banco ou continua Exato, a ser... é onde eu quero chegar. Então, o primeiro quesito que nós temos que resolver é transferir essas bonificações, essas subvenções que o Estado dá aos ricos, aos pobres. E sendo a habitação o elemento fundamental para resolver os problemas do pobre, e ela só pode ser resolvida pela via do crédito bancário, na ausência da poupança. É fundamental que o Estado bonifique os juros do crédito habitação. Sair de taxas de 22%, 25% que estão neste momento, para taxas de 2%, 3%. O diferencial que vai entre 2% e 25%, que vai dar 23%, este valor o Estado tem que pagar ao banco em nome do desfavorecido, em nome do angolano. O Estado paga o sistema bancário. Então, se nós resolvemos o problema do juro, fica o problema do capital. O capital também tem que ser devolvido ao banco, que o coloca. Mas nós sabemos que no decorrer de 20 anos, as pessoas têm vários problemas. Alguns vão morrer, outros vão perder emprego, etc, etc. Então, o banco precisa salvaguardar o capital que está a emprestar. Esse capital tem que voltar. Então, se não voltar, eu tenho que ter um garante. Já não preciso de um avalista. A própria casa serve de garantia. Não pode haver mais outra garantia no crédito à habitação. A própria casa serve de garantia. Então, nós temos 3 momentos. Uma coisa é comprar uma casa já pronta, e ela está aí, eu garanto. A outra coisa é uma casa que está a ser construída. Quando está a ser construída, nós no âmbito da construção, temos um mecanismo que chamamos desembolso. Eu vou fazer aqui um paralelo para dar conta que quando Angola solicitou o crédito ao FMI, não é? Solicitou um valor de primeiro 2,8, que depois transferiu-se para 3,5 mil milhões de dólares. Esse valor não foi dado de uma vez, foram em 6 tranches, ou houve 6 desembolsos. O FMI fez o primeiro desembolso e depois veio medir aquilo que nós chamamos de avaliação do FMI. No final do dia ele veio ver se você cumpriu, comprometeu com a primeira tranche. Se você cumpriu, ele liberta a segunda. Isso para o mercado de construção como é que é? Você, para construir uma casa, tem um cronograma. Nós todos já construímos no bairro. Você primeiro compra o terreno, depois cava o caboclo, depois faz o alicerce, depois põe os pilares, depois começa a levantar paredes. Quer dizer, isto aqui nós chamamos cronograma de execução da obra. Esse cronograma de execução é acompanhado por um cronograma financeiro. Ou seja, cada fase da obra tem um orçamento. Se o orçamento da compra do terreno é o primeiro, o banco, quando desembolsa o dinheiro para comprar o terreno, ele depois tem que ir lá averiguar se o terreno está comprado. Quando ele averiguar que o terreno está comprado, ele liberta a segunda tranche, que é para cavar o caboclo, ou para fazer a planta, ou para fazer o que tiver que ser feito, cavar o tanque d'água. E quando esta fase terminar, antes do desembolso seguinte, ele tem que ir para lá e medir. Isso para quê? Para que não haja desvio de finalidade de crédito. Se o crédito foi cedido para construir a casa, e a casa de facto for construída, o garante do crédito está resolvido. Ou seja, se o banco usar esse mecanismo que estou aqui a explicar, não vai haver desvio de finalidade de crédito e a garantia para o suporte do crédito fica garantida. A outra questão, além desta financeira e técnica, tem que ver com o ordenamento jurídico. Nós, durante muito tempo, ou em Angola neste momento, tem um instrumento que se chama a garantia de crédito pelo regime hipotecário. Essa garantia de crédito por regime hipotecário leva muito tempo para a resolução de conflitos jurídicos. Ou seja, quando a pessoa deixa de pagar o crédito, o banco tem que se queixar no tribunal, esperar que o processo civil desenvolva-se, e que isto leva às vezes 5, 10 anos, e quando
o banco precisa de recuperar dinheiro para poder funcionar, e 5 anos parado, com o capital parado, é um prejuízo enorme. Quer dizer, que este regime de garantia, por regime de hipoteca, não funciona. O regime mais aconselhado, e nós ainda não temos no nosso ordenamento jurídico, não é? É o regime por alienação fiduciária. Ou seja, quando você está a construir a casa, não é? A casa, quando ela terminar, precisa ser registrada. Já expliquei aqui o processo de construção. Quando ela acabar, precisa ser registrada. No ato de registro, o banco aparece na ficha do registro como a casa está, nós chamamos, alienada. Não é? Quer dizer, você não pode pegar esta casa, dar crédito ou solicitar um outro crédito e dar como garantia, ou pegar a casa e vender a casa sem antes que você acaba de liquidar o crédito. Ou seja, é como se estivesse numa conta conjunta. Você não pode levantar dinheiro sem autorização do outro assinante. Ou seja, você não pode vender a casa sem autorização do banco. Isso resolvia o problema ligado à questão das garantias. Também temos a questão do seguro de crédito, onde as pessoas podem ir fazer o seguro de crédito à habitação, que é um mercado que pode se desenvolver aqui, de tal forma que quando você tiver um atraso de prestação, você já pagou seguro durante 2, 3, 4 anos, o seguro pode pegar e pagar aquela prestação que você tem em atraso, e pode-se ver aí, por exemplo, prestações até 6 meses, implica dizer que ninguém fica desempregado por mais de 6 meses. Se você tiver mais de 6 meses desempregado, já são problemas de outro fórum. Neste período que você pode ficar acometido durante um desemprego, o seguro pode cobrir as prestações de crédito. Não, aqui resolvíamos todos os problemas ligados àquilo que é a concessão de crédito, não é? Tanto para pessoas que já têm um emprego, para todos maiores de 18 anos, seja estudante, trabalhador no mercado formal, trabalhador no mercado informal, tudo ficaria resolvido porque a casa estaria aí como garante e o Estado como garante do juro. Quer dizer, a garantia do capital é a casa e a garantia dos juros é a bonificação do Estado. E aqui só para acrescentar que o principal elemento para que haja qualidade de vida, para que o IDH de uma população ou de um determinado país seja maior, é aquilo que o meu colega acabou de dizer, ordenamento do território. A primeira função do Estado é ordenar o território. Não existe Estado sem território. Então, o Estado, para governar um território, ou para ter uma boa gestão diante de um território, ele primeiro tem que arrumar, ordenar o território. E ordenar o território é levar infraestruturas essenciais básicas para as zonas que você vai definir como de residência, zonas industriais e zonas agrárias. Então, as residências vão ficar aqui. Quais são as infraestruturas que as residências precisam? As residências precisam de estrada, precisam de água corrente, precisam de água, precisam de energia, precisam de gás canalizado, porque temos que acabar com esses transportes de botija, precisam de televisão a cabo, não é? Já não pode ser aquelas parabólicas no teto, a satélite. Quer dizer, isso tudo nós chamamos de infraestruturas. Essas infraestruturas devem ficar aí. E a outra questão que nós temos ligadas ao atraso da habitação tem que ver com a venda de terrenos infraestruturados. Não se vende terrenos infraestruturados. Pois bem, este é um aspecto que, sem sombra de dúvidas, vamos tocar daqui a pouco. Vamos agora mesmo a um curto intervalo. Voltaremos para as considerações finais desta conversa, sabe que estamos a falar sobre os fundamentos da justiça social, aqui a focarmos essencialmente sobre o aspecto do acesso à habitação e também ao crédito. É um assunto que ainda preocupa principalmente a juventude angolana. Até já. Um momento de conversa aqui com os nossos convidados a respeito da nossa abordagem temática, os fundamentos da justiça social em um Estado democrático. Mateus Javela, hoje com a situação cada vez mais apertada para os jovens, é difícil agora construir uma casa própria. Sim, tem sido bastante dificílima. Os materiais, os preços estão elevados. Não temos como, meu caro e ilustre Luís Manuel. O Estado, através dos seus órgãos ministeriais, deve-se criar políticas que adequam-se à nossa própria realidade. Porque disse muito bem o meu ilustre economista, se a procura não bater com a oferta, quer dizer, é um absurdo que nós estamos a fazer. Nós praticamente aqui em Angola, as políticas que se têm criado, parece que implementa-se a um Estado utópico.
é necessário nós se apercebermos e termos em conta que as sociedades não são igualitárias, elas são desiguais e muitas das vezes fruto das crises sociais é resultado da má distribuição dos próprios recursos e dos próprios rendimentos. Imaginemos, se nós, os próprios bancos em si, passarem a ter também confiança aos indivíduos da camada baixa e por aí fora, nós vamos solucionar essa situação. Por outra, os indivíduos milionários que hoje desfalcaram esses bancos e muitas vezes disse ninguém sabe como lhes localizar, às vezes fica um tanto quanto. Imagina que se até no museu nós encontramos livros dos anos 60, encontramos arquivos e por aí fora, os bancos não têm arquivos? Os próprios ministérios, os próprios indivíduos que fizeram esses desvios, quando se fez, não se criou um protocolo, não assinaram. Então rebusca-se essa situação. Agora, todos aqueles que desfalcaram o erário público, vai caber o Estado, enquanto garante da própria justiça social, até porque não, a cabeça da justiça social é que é a igualdade e a liberdade. A lei tem de ser feita para todos, porque não pode ser o endinheirado prejudica a maioria e este, por sua vez, não é responsabilizado, dando cada vez mais o cinto apertado ao pobre. Então, tem aqui essa necessidade, vamos já apelar aqui mesmo ao nosso Estado, de modo a que rebusquem os arquivos. Não importa, nós temos historiador, temos arquivista para isso, é para ir buscar documentos antigos. Rebusquem esses documentos e todos aqueles indivíduos que delapidaram o erário público devem repor. E é com este dinheiro que, como o Estado tem a função de ajudar principalmente a solidariedade aos mais vulneráveis, com esses valores a gente vai procurar alavancar, se não mesmo dinamizar a atividade dos mais vulneráveis. Por outra, o próprio Ministério do Ordenamento e Território, da Habitação e por aí fora, deve também entrar em contato com os urbanistas e os arquitetos no intuito de construções de tipologia de habitação a todo bolso. Porque nós não precisamos só todos ir lá para o Quilamba, todos não precisamos ir ter um T20, T30. Até porque não, se nós colocamos a nossa velhinha que está lá habituada a acordar com o pássaro ou com o grito da galinha ou do galo, você levar no Quilamba, você vai lhe matar. Porque ele não está habituado ao relógio que nós estamos acostumados. Você, ao levar no Quilamba, você está a cometer aquilo que nós chamamos de violência simbólica. Você está a estragar o habitat psicológico deste indivíduo. Então, se o Ministério da Construção, do Ordenamento, Território e Habitação criar tipologias habitacionais por intermédio dos arquitetos e urbanistas, na quais adequa-se à realidade do próprio indivíduo, nós vamos sanar esse problema. Não precisamos só de casa de 5 milhões, não faz isso. Mesmo uma casa de adobo, de pau a pique, mas bem estruturada, desde que o indivíduo em causa se sinta reinserido e reintegrado, aí fica bonito. É aquilo que nós temos dito. O L só tem valor para o jovem que cresceu no modernismo. O meu pai, ele está precisando de uma cadeira de fita, a cadeira de fita que lhe faz recordar os ancestrais dele. Ele, quando senta naquela cadeira de fita, ele sente o vigor da vida. É a razão pela qual devemos criar políticas de equidade, devemos criar políticas de solidariedade e devemos criar política que se adequem ao cidadão. Não deve ser o Estado a obrigar as pessoas a dançarem a música que ele toca. Muito pelo contrário. Desde que a música tocada, os conteúdos não ferem com a Constituição, a partir dali nós vamos criar um mundo cada vez mais inclusivo. Pois bem, Augusto Fernandes, hoje quem não construiu ontem já não vai construir agora. Tem que construir. Tem que agora comprar terrenos e deixar apenas assim. O que precisamos fazer é fomentar este mercado, porque este mercado é um mercado que consegue gerar um emprego com a mão de obra menos qualificada do mundo. Quer dizer, para ser pedreiro não precisa de ter muita escolaridade. Você na cadeia de construção civil, onde você tem um engenheiro, um arquiteto que fez o desenho, você tem milhares de pessoas a trabalharem na mão de obra não qualificada. Ou seja, para pegar um carro de mão e carregar areia para ir colocar no local onde estão a fazer a massa, ou misturar areia com cimento e pôr água, não precisa ser uma mão de obra muito qualificada. E de obra em obra, embora que o mercado de construção civil é tido como um mercado de emprego temporário,
Mas à medida que você for fomentando e não houver paralisação do mercado, ele sai de uma obra para outra obra e o emprego continua a ser gerado. É fundamental arrancar com a construção civil, porque é a construção civil que vai dar poder de compra. Essas famílias, estamos a dizer que já não têm dinheiro para comprar, para construir uma casa. Se eles tiverem emprego, se estiverem a trabalhar, eles vão conseguir comprar ou construir a sua casa. O que nós já não podemos permitir é que as casas continuem a ser essas construídas nos bairros. Quer dizer, já não podemos permitir a disseminação de bairros por Angola fora. Não podemos permitir que a característica dos nossos bairros sejam estas, não é? Porque um bairro como Katutura, aqui no nosso país vizinho, próximo da Namíbia, não é? São casas de lata, mas tem infraestrutura, tem água, tem luz, e as pessoas, até televisão tem, e as pessoas vivem normalmente na casa de chapa. Ou seja, é preciso que acabemos com essa história de venda de terrenos infraestruturados. Número 1. É a única coisa que vai fazer com que os bairros acabem. Porque se o Estado não leva infraestrutura, primeiro, para as pessoas depois construírem por cima das infraestruturas, o que nós vamos ter amanhã é partir esses bairros que foram construídos para se colocar infraestrutura. E isso é que a gente não quer, porque torna-se muito mais caro. Eu costumo dizer que cada parede partida de uma casa construída são poupanças daquelas pessoas jogadas por lixo. Para a gente não termos essa questão de jogar dinheiro por lixo, é preciso que primeiro faça-se as infraestruturas. E quem de direito que deve fazer as infraestruturas, que nós chamamos no final do dia ordenamento do território, isso devia ser a coisa primordial da agenda do chefe de Estado. Não estou a falar do titular do Poder Executivo, estou a falar do chefe de Estado, Presidente da República. O que tinha que ter na sua agenda fundamental é ordenamento do território, porque um Estado é terra e pessoas. Essas pessoas devem viver por cima desta terra com dignidade. Só existe dignidade se houver IDH. E o IDH é a quantidade de serviços públicos que as pessoas têm acesso: energia, água, saneamento básico, entre outros. Então, isso não é possível dar à população se não tiver ordenamento do território. E nós temos a má prática: aqueles locais onde o território já está ordenado, só deve ir para aquele local as pessoas de alto rendimento, as pessoas ricas, quando devia ser o contrário. Todo o dinheiro que o Estado gasta é para as pessoas menos ricas. Essas pessoas menos ricas é que deviam ter acesso a esses terrenos, não, quer dizer, pagando. Só para ter noção, hoje um terreno numa zona, conforme chamam, infraestruturada, chega a custar $100 por metro quadrado. Um terreno de 20 por 30, que é o que as nossas famílias têm nos bairros em Luanda, que são 600 metros quadrados, nessas zonas chegam a custar $60 mil. Ou seja, as pessoas não têm esses $60 mil para pagar um terreno infraestruturado. E terreno infraestruturado, recuperação do dinheiro das infraestruturas aí colocadas, há regras para se recuperar. Nós devemos pegar tudo o que é infraestrutura ligadas à água, entregar à IPAL. A ITAL e toda a canalização debaixo da terra deve ser entregado à IPAL para escriturar no seu balanço. E a partir dos serviços que a IPAL vai cobrando às pessoas, ir amortizando isto no seu balanço ao longo do tempo, em 20, 60 ou 30 anos. O mesmo falamos com a energia. A subestação que é montada naquela zona que foi infraestruturada, os cabos de energia que colocaram para levar a água, a energia deve ser colocada no balanço da Empresa Nacional de Eletricidade. E ela, pela venda do serviço de eletricidade, recuperar, assim como é o serviço das empresas privadas que colocaram infraestrutura nas centralidades e não cobraram nenhum lei furado a ninguém. Vão recuperando o dinheiro a partir do momento que vendem serviço. Agora, as estradas e o saneamento básico, o governo vai recuperar à medida que cobra imposto. As pessoas estão a pagar o IPU, o imposto motorizado, o imposto de IRT, entre outros impostos. A partir do momento que o Estado está a recolher esse dinheiro, está a recuperar o dinheiro que ele colocou nas infraestruturas. Ou seja, fica de todo ilógico bloquear o acesso dos terrenos infraestruturados por conta do dinheiro. Se nós acabarmos com essa mentalidade, a pergunta que me fez, os acessos aos terrenos infraestruturados serão gratuitos, ninguém vai pagar nada, as pessoas vão pagar simplesmente aquelas taxas e emolumentos ligados aos direitos de superfície para poder terem acesso aos terrenos infraestruturados, e com o dinheiro que vão ter da construção civil, porque vão ser empregados na construção civil, e uma pessoa que trabalha na construção civil tem dinheiro, ele compra arroz.
Quando ele comprar arroz, está a animar o produtor de arroz. Quando ele comprar o sal, está a animar o produtor de sal. Ou seja, se você gera emprego na base, que é a construção civil que mais emprega mão de obra desqualificada e que tem uma capacidade de empregar muito larga, eles vão conseguir animar a agricultura. E a agricultura mais a construção civil vão conseguir animar a indústria. Quer dizer, e toda a economia funciona. Agora, não podemos começar com a indústria ou começar com a agricultura, esquecendo a questão dos empregos gerados na construção civil. Pois fundamentalmente, bem, ordenar o território. Pois, e é sobre essa questão do ordenamento do território que eu direciono aqui a palavra ao Mateus Javela. Enquanto sociólogo, nota-se que, na maior parte das vezes, esses projetos habitacionais nunca chegam à segunda fase. O que é que tem estado a acontecer? Na maior parte das vezes também nota-se que alguns serviços sociais de lazer ainda estão aquém das expectativas. A maior parte das pessoas tendem sempre a abandonar o local e vão preferir voltar ao bairro porque é onde a criança tem maior nível de socialização. De facto, por que que isso acontece? A resposta é tão simples. Você vai me colocar a casa no Barra do Dante, onde você chama de centralidade, mas esqueceu-se que a palavra-chave da centralidade são centralizações dos serviços. Há pouco vimos na peça a senhora dizer que eu vou dar um dos meus quartos à Polícia Nacional para ver se fica aqui. É lastimável, meu caro Luiz Manuel. Ninguém vai aceitar sair do seu mato, onde tem água, tem luz, tem uma esquina para ele dinamizar a estratégia de sobrevivência, que é vender o seu bombom, o seu bolinho, micate por aí fora, para sustentar a criança. E ele trazer numa centralidade onde não tem serviços sociais, principalmente da saúde, não tem. Educação, não tem. Policiamento, não tem. Quer dizer que, para ele ir trabalhar, quer dizer, tem que acordar 4, 3 horas da manhã. Você está me matando. Então, o objetivo fundamental de tudo que nós fazemos é luta pela sobrevivência. É ali onde está a questão. Portanto, se o governo, não é, o próprio Estado, começar a criar política de que, antes de colocar ali as habitações, avança já com a escola, avança já com o hospital, avança já com o policiamento e por aí fora, as pessoas mesmo com as casas inacabadas, elas é que vão ir acabar. É ali onde está a questão. Por outra, também há necessidade do próprio governo já criar política de descentralizar os serviços dos cidadãos. Porque, olha, quem vive num capa-capa, quem vive num quilamba, para ir trabalhar na Marginal de Luanda, aquilo é um castigo. Você parece que teria 8 horas de serviços úteis, mas você vai ter acima de 8 ou 16, porque você vai acordar 3 horas. Até que você conseguiu o congestionamento, está chegando no centro da cidade 9 horas. Trabalha já frustrado e o mais agravante é, quando você largar 16 horas, só sair do Zamba 2 até aqui no Benfica, 18. Você chega no Toquilamba, 22 horas. Não consegue controlar a educação da criança, não consegue se alimentar em condições, não consegue até desempenhar a sua função sexual em condições. Amanhã, divórcio, crime, chifre e por aí fora. Tudo isso é que é falta de planeamento. Então, estamos aqui a dizer que se vamos passar a colocar centralidade, então vamos procurar também todos aqueles indivíduos que vão ser sorteados para habitar naquela centralidade, é que vão ocupar as zonas de serviços sociais daquela centralidade. Pois bem, Mateus Javela. Sim, como nós dissemos, em forma de síntese, podemos aqui dizer que é necessário centralizarmos os serviços dentro daquilo que nós chamamos de centralidade. Porque, na verdade, a centralidade tem que ver com os serviços sociais bem apetrechados. E dissemos também, é necessário que, à medida que está a se fazer esses serviços sociais, devemos já, depois de selecionados os moradores, criar mecanismo de esses trabalhadores serem transitados, quer dizer, trabalham mesmo dentro daquele perímetro para que evitemos a política do desabitado, quer dizer, que a pessoa abandonar aquele cenário. Por outra, em gesto também de conclusão, é preciso também termos aqui em conta que a justiça social só se vai fazer sentir na íntegra se o indivíduo, o Estado que tem o poder de exercer a legitimidade, não fique só com o poder de exercer a própria legitimidade. É necessário que essa legitimidade se repercuta na vida do próprio cidadão. É necessário que essa legitimidade se repercuta na vida dos próprios ministérios. Porque, na verdade, nós, até agora, temos ministérios que
perderam o foco. E o governo, para que seja cada vez mais coeso, é necessário que o governo também tenha esse dinamismo que nós chamamos de laços sociais. Os ministérios não devem trabalhar de forma isolados, não devem trabalhar de formas separados. Porque é o problema que nós estamos a ter. O Ministério do Ordenamento do Território faz um plano que, distorcido do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, a educação faz uma coisa, o ensino superior faz outra coisa, as finanças faz outra coisa. E o que acontece? Cada um está a puxar para o lado paralelo e nós não estamos a conseguir levar o barco. E eu sempre tenho dito assim, a gesto de conclusão, se o que nós queremos, na verdade, é todos saborearmos da mesma lambula, é necessário que ninguém tenha brasa a mais e ninguém tenha brasa a menos. Porque em Angola o que está acontecendo é, uns têm a brasa a mais, estão a comer a lambula queimada, estamos a falar dos endinheirados, outros têm as brasas menos, estão a comer a lambula semi-pronta e ninguém está a degustar das maravilhas desse país que se chama Angola. Então, essa necessidade de juntarmos as forças. Pois bem, e é desta forma que juntamos as forças, também em linhas de conclusões. Augusto Fernandes tem alguma palavra? Corretamente. Aqui primeiro é preciso dizer, né, e é fundamental, que Angola é um país rico e belo. Faz parte do continente africano. Faz parte do continente africano. O que nós precisamos fazer é tirar as riquezas que temos debaixo da terra e transformar aqui em cima da terra em qualidade de vida, não é? Então, tirar a riqueza que temos debaixo da terra, fundamentalmente petróleo e diamante, que estão identificadas, mas ainda temos ferro, temos cobre, temos etc, etc, né? Que é preciso retirar de lá onde ela está e transformar aqui em cima da terra. E transformar ou tirar leva tempo. É possível que para tirar o petróleo ou o diamante que nós temos debaixo da terra, vamos levar 100 ou 200 anos. O que é que os outros fizeram? Marrocos, a Líbia, Dubai, Emirados Árabes Unidos, não é? Entre outros. O que é que fizeram? Foram buscar dinheiro, não é? Dando como garantia a riqueza que têm debaixo da terra. Eu preciso de casa hoje, eu não preciso de casa para amanhã, como disse bem o meu colega sociólogo. Quando a fome entra pela porta, quando a falta de casa entra pela porta, quando a pobreza entra pela porta, a dignidade sai pela janela. Então, é preciso você dar casa às pessoas. E a casa coloca-se por cima da terra. E nós estamos a dizer que essas casas têm que ficar em sítios urbanizados, em terrenos infraestruturados. Você, para infraestruturar, precisa de tirar dinheiro debaixo da terra para infraestruturar. Isso leva muito tempo. Vai buscar dinheiro, dá como garantia o teu petróleo, mas falo muito bem com período de maturidade muito elevado, não é igual ao que nós fizemos com o Quilamba. Vamos buscar dinheiro com maturidade de 5, 10 anos, não. Vai buscar dinheiro com maturidade de 30, 40 anos, mas cria condições por cima da terra para que as gerações vindouras encontrem uma Angola modernizada e não encontrem subúrbios e depois têm que saber como é que vão tirar o petróleo debaixo da terra para partir o subúrbio e construir uma Angola organizada, uma Angola livre, uma Angola justa, né? Porque aqui a justiça tem que ver mesmo com dignidade por cima da terra. E dignidade por cima da terra só é conseguida com dinheiro. E o nosso dinheiro está todo por baixo da terra. Tem 30 segundos para uma mensagem às Nossas Senhoras, porque estamos no mês de março. A minha mensagem vai sempre virada para as nossas zungueiras, nossas mamães zungueiras. Nós estamos muito habituados a mandar mensagem para nossas mamães que estão lá no gabinete, não é? Fundamentalmente para nossas mamães zungueiras, força, coragem, vão se inscrever na reconversão, transformem a vossa atividade em atividade formal, não é? Fundamentalmente mandar uma mensagem para a nossa mamã da nação, não é? A primeira-dama, que o Presidente da República completou anos há 2 dias atrás, tem uma mulher ao lado de si, que é a primeira-dama, então andando, um abraço e força para a nossa primeira-dama, que cozinhe bem o fungo para o nosso presidente, para ele ter força para poder ordenar o nosso território. Mateus Javela. Ok, indo na deixa do meu colega do painel, queremos aqui, em primeiro lugar, desejar um feliz março mulher
em primeira instância, as nossas mulheres angolanas, depois subimos para a África e um pouco para todo o mundo, em particular as nossas donas de casa, porque na verdade eu não sou a esposa do chefe do executivo que deve ter a comida bem executada. Nós também que ajudamos o nosso executivo a criar políticas no intuito de dinamizarmos esses causas sociais, também, na verdade, merecemos dar esse apoio às nossas donas de casa, às nossas mulheres, às nossas mamás, é claro, com maior destaque às mamães zungueiras e por aí fora, de modo a que, por mais que a caminhada se torna difícil, é importante que tenhamos em mente que os melhores amigos fazem-se no caminho e as mulheres devem, na verdade, construir essa amizade para que possamos ter uma Angola cada vez mais coesa e harmoniosa. Pois bem, muito obrigado, Mateus Javela, muito obrigado, Augusto Fernandes, pela vossa presença. Esperamos contar mais vezes. Não é? Estamos dispostos. Uhum. Pois bem, assim, telespectadores, esperamos que tenham mesmo colhido o melhor desta conversa. Aqui, hoje, refletimos sobre os fundamentos da justiça social em um Estado democrático. Foram nossos convidados Mateus Javela, que é sociólogo, e Augusto Fernandes, que é economista.